A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Josué, eles já conquistaram a terra, reconquistaram, a terra prometida, afinal de contas, a terra já pertencia ao povo de Deus, já foi repartido a terra de acordo com o que o Senhor tinha ordenado a Moisés, já foi repartido. E no capítulo 20, que é a sequência, eu também vou pular esse capítulo, porque no capítulo 20 está falando sobre as cidades de refúgio. Ou seja, essas cidades de refúgio são como prisões, né? Então, acho que 3 para um lado, 3 para o outro. E cada tipo de crime tem uma certa punição. Então, cada cidade é referente a isso. É igual à prisão, que apesar que hoje em dia é tanta gente que fica, né, eu nem sei se realmente consegue separar. Mas a questão é que, assim, quando é um crime de morte, por exemplo, que realmente a pessoa que foi, a sentença da pessoa é a morte, ela vai ser refugiada para uma cidade, por exemplo, mas lá o vingador de sangue, né, que Deus envia, esse alcançará essa pessoa e assim a pessoa morrerá, né, terá a sua sentença cumprida. Então, cada cidade se refere a um tipo de crime, né? Tipo, por exemplo, crime leve e crime hediondo, né? Que são os mais terríveis, né? Então, aqui Josué explica quais cidades são e quais crimes serão para cada cidade, né? Quais tipos de crime. No capítulo 21, são as cidades dos levitas. Lembrando que os levitas eles não tiveram herança, né? Ou seja, a terra não pertence a eles, mas eles são povo de Deus, eles trabalham para Deus, né? Eles cuidam somente do santuário do Senhor. Então, obviamente, eles têm que ter onde repousar, onde descansar, onde ficar com a família, né? Tem que ter o seu rebanho, e assim foram separadas algumas cidades. E no capítulo 21, fala exatamente quais cidades são essas, que não é uma só, afinal de contas, os levitas são muitos, né? Então, né, o sacerdote, os filhos, suas famílias, a parentela, e assim vai indo. Aí já no capítulo 22, então, é a despedida de Josué. Então Josué chamou os rubenitas. Aliás, aqui também não tem necessidade de continuar, que eu já li aqui. Desculpa, gente, eu esqueci. Eu já li. Aqui ele está se despedindo das tribos, né? Por exemplo, os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, né? Que tomaram posse das terras antes do Jordão, né? Que Moisés, como se diz assim, Moisés confirmou que poderiam ficar, né? Abençoou-os que poderiam ficar, contanto que os seus exércitos continuassem com os irmãos, né? Até conquistar toda a terra. Como já foi conquistada, então agora Josué os despediu, né? Os abençoou, ressaltou para que se mantivessem firmes no caminho do Senhor, seguindo seus mandamentos, seguindo seus preceitos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e os abençoaram, né? Tanto as 2,5 tribos, para que elas voltassem para os seus lugares, né? Para os lugares de possessão que Deus vos deu. A partir do versículo 10, ele fala sobre o altar do testemunho, de como será feito esse altar.
Ah, tá. Não, então, ó, no versículo 10, capítulo 22, versículo 10. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que fizestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo tendo havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixasses de seguir o Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserve. Se nós edificamos um altar para nos desviarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele apresentar oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos por receio disto, dizendo: Amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo: Que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubens e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos: preparemo-nos agora e edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, ou seja, em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor ou que nós abandonássemos o Senhor, edificando o altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios,
fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, com os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Olha só, gente. Uma coisa que isso aqui nos ensina, né? A precipitação. Eles foram, né? O povo de Israel que estava além do Jordão, eles voltaram antes do Jordão para enfrentar o próprio povo, né? Porque, embora eles estavam separados pelo Rio Jordão, mas todos eram o povo de Israel. Simplesmente 2,5 tribos ficaram de um lado e as outras 10,5 tribos ficaram do outro lado, né? E a atitude deles, né, dos menores, de elevar um altar ao Senhor para contemplar o nome do Senhor, mas como quando o povo maior, né? Vamos falar assim, povo menor e povo maior, para a gente poder, para não complicar as coisas, para a gente entender, né? Que o povo menor são as 2,5 tribos que ficaram antes do Jordão e o povo maior são os que ficaram depois do Jordão, né? Para ficar mais fácil de entender. Então, o povo maior, quando viu o altar, né? Já deduziram que esse altar não era para Deus, já deduziram que esse altar era para outros deuses, né? Ou seja, que eles estavam blasfemando o nome do Senhor. Mal chegaram à terra, já estava blasfemando o nome do Senhor. Para você ver, né? Que a conclusão precipitada, né? Imagina só, pelo menos não subiram já com os exércitos, foram só os líderes ali, né? Mas já foram na intenção de enviar os exércitos. Então, imagina se não desse tempo do povo menor se defender, né, de dizer exatamente do que se tratava ali. Haveria guerra entre o próprio povo, né? Imagina só, o próprio povo guerreando entre si. Graças a Deus conversaram primeiro e assim foi esclarecido a questão, né, para vocês verem a força da palavra, né? O diálogo. Então, a primeira coisa que temos que tentar é o diálogo, né? Muita gente fala de guerra para conseguir paz, mas guerra não traz paz. Quem traz paz é Deus. Aqui, por exemplo, aí eles guerrearam, né, para reconquistar a terra. Naquela época era assim. Hoje são outros tempos, não tem necessidade de guerra. Tudo no diálogo se resolve. É só saber que cada parte cede. Um casamento, por exemplo, ele só dá certo por quê? Porque existe amor? Sim, tem que ter amor. Existe respeito? Sim, tem que ter respeito. Mas a convivência a dois é muito difícil, até mesmo porque o ser humano naturalmente
o ser humano naturalmente, a maldade está dentro de si, naturalmente somos invejosos, egoístas, ambiciosos, tal. Ai, eu não sou assim. Não, todos nós temos isso dentro da gente, mesmo que não seja tão visível, mas isso é natural nosso, né? O pecado trouxe isso dentro da gente. Nós somos nascidos do pecado. Então, o que acontece? É a mesma dentro de um casamento. Um tem que ceder uma vez, outro tem que ceder outra, tem que conversar, tem que sentar. E é assim que se resolve. Porque se você for ficar discutindo todo dia, se você for ficar impondo a sua opinião, o seu jeito, vai ser discussão a todo momento. Porque todos nós somos diferentes um do outro. Alma gêmea, não existe isso de alma gêmea, né? Aí falar os opostos se atraem. Tá, até pode acontecer de uma ou outra coisa serem diferentes, mas isso no começo, porque depois da convivência, naturalmente a gente se adapta, né? O ser humano ele consegue se adaptar em vários momentos de sua vida. E no casamento ele acaba se adaptando também um ao outro. Aí acontece de muitos casamentos continuarem casados por comodidade, por facilidade, por coisas do tipo, mas menos por estar à vontade um com o outro. Por quê? Porque não tem conversa entre os dois, porque não há um consenso entre os dois. Já vi, nossa gente, que coisa horrível que eu vi. É, toda noite, casal discutindo. E no dia seguinte, o casal sai juntos, de boa, tranquilo. E assim, são situações que um dia pode acontecer algo terrível ali, porque o ser humano, no momento de nervosismo, ele não tem, como se diz assim, ele não está em seu juízo, ele não está em seu juízo perfeito na hora do nervosismo. Tanto que muita gente fala que falou porque ficou nervoso, mas não queria falar isso. Depois alguns reconhecem, né? Volta, pede desculpas e tal. Mas na hora do nervosismo, às vezes a gente fala palavras que machucam mais do que uma faca no peito, né? Por isso que fala, a palavra tem poder. Então a gente tem que entender que a palavra tem poder, né? Para bênção, para maldição, ela tem poder para os dois. Aí você é quem tem que escolher o caminho que você vai seguir. Se você vai seguir o caminho da bênção ou se você vai seguir o caminho da maldição. Eu, particularmente, prefiro seguir o caminho da bênção. Prefiro estar sob as mãos do Senhor, né? Em tudo que eu vou fazer, todos os meus planos, os meus sonhos, os meus desejos, eu coloco tudo na mão do Senhor. E falo, Senhor, está em suas mãos, se for de sua vontade, me capacite ou que surja a oportunidade, né? Depende do que foi exatamente, né? No caso de, por exemplo, uma moradia, a casa não pertence a mim, pertence a Deus, ele só emprestou para mim enquanto eu estou vivendo aqui nesse mundo. Eu tenho consciência disso, né? Então, eu não tenho bens materiais. Pode estar no meu nome, mas não são meus. Tudo pertence a Deus, porque se não fosse por ele, eu não teria conseguido construir. Nós, aliás, né, meu esposo e eu. Então, muitas vezes acontece de precipitação. Por exemplo, né, o preconceito, o racismo e vários outros tipos de preconceito, é exatamente isso. É o fato de que você vê uma coisa, no caso do preconceito, você vê aquilo, você deduz que aquilo é ruim. E já tem a opinião formada ali que aquilo é ruim e não quer mais saber de nada. Você tem certeza que é ruim. Pronto e acabou. Né? Esse é o preconceito. Você não conhece, né? E você já julga que é ruim.
Muitas pessoas, infelizmente, têm esses preconceitos em atitudes, né? E aí a gente vê muitos casos aí de morte devido ao preconceito, né? Infelizmente, ainda existe, né? Imagina só, 2023 e a gente ainda sofrendo com preconceitos. Mas infelizmente o mundo é assim, né? O importante é buscar a Deus acima de tudo, a todo momento, em tudo que for fazer, em tudo que for pensar, sempre Deus em primeiro lugar. Né? Ele sabe do que a gente precisa, ele sabe do que a gente anseia, ele sabe do que a gente tem medo, ele sabe de nossas necessidades, dos nossos desejos. Sim, porque não são só necessidades que ele atende. Tudo coopera para o bem daquele que crê, ou seja, os desejos também, quando tô com vontade de comer tal coisa, né, uma coisa diferente que não tem, que normalmente não tem no dia a dia, mas se eu for comprar vai sair do meu orçamento. Então, Deus concede também esse desejo para os seus filhos. Ele não quer que seus filhos passem vontade. Agora você não vai me dizer também, não, estou com desejo de beber, né, de consumir uma bebida alcoólica. Deus não vai permitir isso, não. Tá? Se você quiser consumir sua bebida alcoólica, você tem todo o direito, você tem o livre-arbítrio. Mas a palavra de Deus diz: tudo me é ilícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, Deus deu seus mandamentos. Inclusive, ele fala sobre a bebida forte, ou seja, é a bebida alcoólica. Ele fala que nós temos que ter a mente sã. E a bebida alcoólica, a gente sabe que ela nos tira da realidade, né? Ela modifica os nossos pensamentos, a gente não fica no nosso juízo perfeito. Tanto que quando fala sobre o gênio, né? Sobre o jeito de alguém, alguma coisa, e quando tá bêbado é outra, mas quer dizer o quê? Não é que são duas pessoas diferentes, é que a bebida, como ela faz com que a gente perca o controle da mente, o controle do juízo, né? Como dizem. Então, ela só aflora aquilo que estava preso ali dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. O mundo ele vai te tentar de todas as maneiras, ele vai querer te tirar da presença do Senhor. E você é quem não pode permitir isso. Deus está ali com as mãos estendidas, te segurando, te guiando, te abençoando, te protegendo. Mas as diversidades vêm. Então, nós temos que ter discernimento e sabedoria para isso. Eu não tenho. Peça ao Senhor, porque Ele concede, Ele ajuda os seus filhos, Ele nos carrega no colo, se for necessário. Mas nós temos que provar a Ele, não que somos merecedores, porque não temos merecimento em tanto amor que Deus nos tem, mas nós temos que provar a Ele que somos fiéis a Ele, para que assim Ele também continue sendo fiel a nós, né? Então, Ele diz que é fiel, ele demonstra isso o tempo todo. Mas ele também diz: para que eu te abençoe, me siga, né? Siga os meus mandamentos, siga meus preceitos, sigam minhas leis. Então, quando está sob o jugo do Senhor, tudo fica mais fácil, com certeza. Não é que você não terá problemas, não é que você não terá dificuldades, terá, como todo mundo. Mas a certeza da vitória, a certeza de que aquilo ali é passageiro, que tudo irá se resolver, é só Deus que nos dá isso. Essa paz, essa tranquilidade, essa convicção de que isso tudo se resolverá, né? Vai ficar tudo bem. Deus sempre olha para o seu filho e fala: não se preocupe, vai ficar tudo bem. Então se mantenha firme no caminho do Senhor. Não permita que ninguém lhe afaste da presença dele. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo,
Manifeste o teu poder na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Purifique-a, Pai, de todo mal, Senhor. Caia por terra essa seta maligna direcionada a ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ela está diante de Ti nesse momento, Pai. Ela necessita de Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em sua vida psicológica, Pai, em sua vida sentimental, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E amanhã a gente vai terminar o livro de Josué, que será o sermão de Josué, afinal de contas, ele já está no finalzinho dos seus dias ali, né? Então vai ser o sermão de Josué e recordações, né, da sua vida, né, de como foi, para a gente poder dar sequência na leitura cronológica, que o próximo livro será o livro dos Juízes. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.